É isso aí, galera, mais um Top 10 do seu programa Nerd na TV, o seu canal da cultura pop, entretenimento alternativo. Nosso Top 10 de hoje vai ser uma exceção, galera. Por que eu digo que é exceção? Porque nós estamos acostumados a detonar as adaptações de filmes para desenhos animados que costumam sair, galera. Porque realmente normalmente os produtores dessas animações, eles querem capitalizar em cima de um sucesso, né, de um filme bem sucedido realizado, e não criam uma coisa de qualidade, né? É apenas um mero caça-níquel, e a gente teve muita meia bomba fabricada a partir desse tipo de segmento, e essas meias bombas explodiram na cara do espectador, né, que se desapontou muito, né? No entanto, hoje nós vamos falar das boas produções baseadas em filmes e em séries de TV em live action. E acreditem, tem muita coisa boa chegando aí, galera. Vamos começar com Alf, o É Teimoso. Galera, o Alf fez muito sucesso nos anos 80, a gente sabe disso, né? Ele estreou no Brasil pela Rede Globo e todo mundo já sabe qual é a história, né, meu? O Alf é um extraterrestre politicamente incorreto. O seriado do Alf é completamente o oposto dos sitcoms da época. Enquanto a família é uma família aparentemente perfeita, o Alf tem todos os defeitos que normalmente os membros das famílias de sitcom possuem, reunidos numa criatura só. Na série é dito que ele veio do planeta Melmac, que explodiu. E o desenho animado, ele conta a vida do Alf, ainda um jovem adulto, né, um pouco depois da adolescência, vivendo em Melmac junto com a família dele. Ele continua sendo um tanto politicamente incorreto, mas como é um desenho animado, né, direcionado a um público mais infantil, obviamente os produtores pegaram leve. O desenho é legalzinho, pessoal, não é coisa que se diga super ímpar, que desenhaço, mas é um desenho legal, é um desenho legal, dá pra levar, e é uma adaptação razoável do personagem. Em nono lugar, nós temos um que fez bastante sucesso no Brasil, estou falando de Punk, a Levada da Breca. Galera, eu não tenho fontes para comprovar o que eu estou dizendo, mas eu acredito que o desenho da Punk chegou no Brasil antes da série. Eu me lembro vagamente, eu estranhei de que quando o seriado estreou no Brasil, que a dublagem tenha mudado os nomes dos personagens do desenho para a série. Por exemplo, o Harry, pai adotivo da Punk, passa a se chamar Arthur Bicudo, enquanto Allen, o amigo da Punk, passa a ser chamado pelo seu segundo nome, que é Anderson. Os adultos que aparecem na série não apareciam no desenho, esse tipo de coisa. E eu me lembro que eu fiquei esperando pelo aparecimento do monstrinho Glomer, que nunca aparece na série. Bom, galera, Punk, a Levada da Breca, o seriado, fez um grande sucesso nos Estados Unidos com a atriz Suellen Moonfry, então uma criança estampando vários produtos. Grande jogada de marketing. O seriado foi tão grande que no mesmo ano eles investiram na produção de uma série animada legalzinha pra caramba, gente, chamada Punk Brewster, né? Com os mesmos personagens da série. Por se tratar de um desenho animado, a série era muito mais aventuresca, né, pessoal? Com o Harry, né? No caso, o Arthur Bicudo, que era um fotógrafo na série, mostrado apenas como fotógrafo, e no tira foto, pulando de paraquedas para tirar foto do Pantanal, entre outras coisas. E nos anos 80 existia uma tendência, que era o mascote mágico que os pais do personagem principal nunca veem. No caso, o surgimento do monstrinho Glomer, uma criaturazinha mágica, precursor dos Pokémons, ajudava, né, com seus truques de mágica, e ajudava a Punk e os amigos dela a realizar uma série de tarefas aí. O desenho era legalzinho pra caramba, foi exibido a exaustão entre os anos 80 e 90 pelo SBT, e pelo menos as crianças da série tiveram os mesmos dubladores no desenho animado que tiveram na série. Os personagens adultos, o único que aparece mesmo é o Harry, teve o dublador substituído. No caso, um grande ganho, já que o dublador escolhido foi Gilberto Baroli, né, galera? E o que nos leva ao nosso oitavo lugar, Ace Ventura. Bom, esse já é dos anos 90, minha gente. Então o ator Jim Carrey vivia o auge da sua carreira. Chegava a ser chamado de Jerry Lewis dos anos 90, com as suas caras e bocas, as suas vozes que fazia tudo. E se aproveitando da fama do ator, uma produtora resolveu animar alguns dos seus mega sucessos no cinema.
entre eles Ace Ventura. E o Ace Ventura ele mantém um ritmo muito próximo ao que acontecia nos filmes do Jim Carrey. Era bastante aventuresco, tinha bastante comédia, tudo, né? E teve o surgimento de alguns inimigos recorrentes, né? Ele tinha um macaquinho que acompanhava ele tinha sua famosa camisa florida, e ele, realmente, o desenho era a cara do Jim Carrey, não tinha como falar que não era inspirado no Jim Carrey, era uma caricatura muito perfeita. Desenho muito legal, exibido no Brasil pela Record e depois pelo SBT. 7º lugar, um dos meus favoritos dos anos 80, eu estou falando de Muppet Baby. Galera, o Muppet Show era um programa de muito sucesso nos Estados Unidos, onde fantoches, né, eram os astros principais. Nos anos 80, surgiu o filme Os Muppets Atacam Nova York. E quando esse filme surge, há uma pequena cena nesse filme que mostra o que teria sido algum dia na vida dos Muppets, onde eles estavam num berçário. E a Miss Piggy é mostrada de fraldinha, de camiseta, todo o caco do lado, tudo. E alguém teve uma ideia de fazer um desenho inteiro inspirado naquela pequena parte do filme. O resultado foi um desenho muito legal chamado Muppet Baby, exibido durante muito tempo no Brasil pelo SBT. Não sei sinceramente porque o SBT parou de exibir esse desenho. Era um show de paródias, né? Star Wars sofria na mão dos Muppet Baby. Toda vez tinha algum sonho assim da imaginação infantil, tudo, o Star Wars estava no meio. E ele segue muito isso daí, né? Se passa tudo no berçário. Eles são muito imaginativos, eles sempre se imaginam em situações que na verdade não estão ocorrendo, e sempre que eles estão em apuros dentro da imaginação deles, eles são salvos pela Babá, uma personagem que só se vê as meias listradas, não se vê o rosto dela. Eu gostaria de saber que animal é a Babá. Fica aí a pergunta, galera, já que o rosto dela não aparece. Deve ser uma girafa. Em 6º lugar nós temos MIB, Homens de Preto. Bom, galera, o desenho MIB, né, obviamente baseado no filme, ele deu muito certo. A gente repara que graficamente o desenho lembra bastante o filme. Interessante que ele segue à risca a dinâmica do filme. É sempre isso. O Tommy Lee Jones e Will Smith recebendo alguma missão dos chefes, sempre envolvendo investigar algum OVNI, algum extraterrestre vivendo disfarçadamente entre os humanos. Na verdade, ouso dizer que daria para fazer um filme baseado só nos episódios do desenho. Realmente é um desenho muito legal e uma adaptação muito boa, considerando o número de más adaptações que surgiram de filmes de sucesso nos anos 90. MIB se destaca por ser uma boa produção, tanto graficamente quanto historicamente, exibido pela Rede Globo no Brasil. Em 5º lugar, De Volta para o Futuro. Bom, galera, eu sou suspeito para falar de qualquer coisa que envolva De Volta para o Futuro, tá, pessoal? O desenho De Volta para o Futuro, ele se situa após o 3º filme da série. E a gente vê que o filme ele tenta ser uma espécie de sequência da trilogia, com o Dr. Emmering Brown, já com os 2 filhos, Júlio e Verne, né, já casado, e as viagens no tempo são constantes na dinâmica da história, da trama do desenho. O Einstein, o cachorrinho, acabou seguindo a velha tendência do mascote do grupo. Tinha que haver um mascote nos desenhos sempre, né? O personagem principal tinha um mascote. E o Marty McFly também aparece, mas o Dr. Brown parece ter um pouco mais de destaque para ser o verdadeiro personagem principal. Na verdade no filme também era, né, galera? A gente sabe disso, tudo aconteceu por causa dele, né? De qualquer forma, uma boa adaptação também é como eu disse, uma tentativa de sequência. Se tivesse havido um De Volta para o Futuro 4, ele provavelmente tiraria bastante coisa desse desenho aí. Um desenho muito bom, exibido pela TV Globo também. E de forma muito interessante, de forma muito inteligente, mantiveram a dublagem original. Foram mais espertos do que quem lançou o DVD, que fez o desserviço de redublar uma trilogia clássica, né, galera? E o que nos leva ao 4º lugar, o Máscara. Gente, tudo bem que o Máscara ele seja um personagem das HQs, mas o desenho ele foi inspirado nos quadrinhos. Mas este desenho especificamente foi inspirado no filme. Assim como ocorre com Ace Ventura, ele quis aproveitar o sucesso e fama do Jim Carrey, e o desenho ele teve várias temporadas, ele fez sucesso e foi muito bem sucedido.
mostrando aí mostrando as mazelas do Máscara nas suas noitadas e sempre estourando o cartão de crédito do coitado de Stanley Ipkiss. E uma jogada bem inteligente da produtora foi lançar alguns inimigos fixos pro personagem, bastante interessantes. A maioria dos personagens do filme foi mantido, né? O detetive que tá sempre tentando pegar o Máscara, o amigo bobalhão e a namorada que nunca vira namorada, né, minha gente? O Milo também tá presente, né? O famoso mascotinho tem que estar presente, típico das adaptações, típico dos desenhos da época. E a dublagem também foi mantida. Uma jogada muito legal quando mantém a dublagem na adaptação do filme para o desenho animado. Eu gosto bastante disso. E como eu disse, personagens interessantes foram introduzidos com destaque para o seu maior inimigo durante a série, o Dr. Pretorius. E chegando ao pódio, que deu muita dor de cabeça pra gente, vamos começar com o terceiro lugar. A medalha de bronze vai para Os Fantasmas Se Divertem, Beetlejuice. Não vou dizer de novo não, pra não aparecer o cara aqui, hein, galera. Bom, o Beetlejuice, disse de novo, né? Bom, Os Fantasmas Se Divertem foi um filme de muito sucesso do Tim Burton, né, dos anos 80, mostrando aí as mazelas de um fantasma exorcista de seres humanos que aparecia quando seu nome era pronunciado 3 vezes seguidas pela mesma pessoa. O desenho ele apresenta algumas alterações, por exemplo, Lídia, que era amiga do casal que estava tentando exorcizar a família dela, passa agora a ser amiga do Beetlejuice. Eles são muito amigos, né? Essa amizade dos dois aí, ela permeia a série toda. O desenho ele tem uma pegada meio psicodélica. Como a gente fala de uma animação, a seção orçamentária é menor do que no cinema, até porque se faz mais com menor orçamento. Então os truques do Beetlejuice eles são muito mais variados, muito mais diversificados do que ocorre no cinema. E realmente um desenho muito legal, foi exibido na Record, depois foi exibido pelo SBT. E se eu não me engano são poucos episódios. Interessante isso, o fato de serem poucos episódios, porque é um desenho que deu certo, poderia ter tido continuidade. E, como eu disse, divertidíssimo. Só que ele não tenta mais exorcizar ninguém, né? Agora os próprios fantasmas do mundo dos mortos lá querem dar um jeito de eles exorcizar o Beetlejuice pro mundo dos vivos se for possível, porque ele só ferra com eles. Dessa vez, uma outra mudança interessante é o fato de que a Lídia, que era a personagem da Winona Ryder no cinema, também viaja para o mundo dos mortos. Isso é interessantíssimo. E agora, galera, esse primeiro lugar deu muito trabalho pra gente, e esse primeiro lugar, faz o nosso top 10 um top 11, minha gente, porque houve um empate, a gente não conseguiu decidir quem mereceria, não conseguimos desempatar, minha gente. E esse empate fica com a família Addams e os Caça-Fantasmas. Vamos lá, gente, vamos começar falando da família Addams. Ela teve vários desenhos ao longo dos anos. Surge como um seriado, né, branco e preto ainda, antigo pra caramba. Depois teve vários desenhos, chegou inclusive a encontrar com o Scooby-Doo, né, durante o auge do Scooby-Doo. E nos anos 90 saiu um filme muito bem sucedido, estrelado pelo Raul Julia, pelo Christopher Lloyd e pela Angélica Houston. Sendo um filme que fez muito sucesso, legal pra caramba. E a série que ganha esse primeiro lugar é a dos anos 90, inspirada nesse filme, pessoal. A gente vê aí o dia a dia da família Addams, o relacionamento estranhíssimo que eles têm com os vizinhos deles, as encrencas em que eles se metem por causa do jeito excêntrico deles, e as constantes tentativas dos vizinhos de expulsarem eles da vizinhança, sei lá, internar eles no manicômio, alguma coisa do tipo. A verdade é que o desenho ele segue muito fielmente a série, mais até do que o filme talvez. A gente vê que a família enfrenta tipos de problemas que jamais vão ser enfrentados por família normal. Primeiramente porque Gomes Addams é um homem absurdamente rico, entre as riquezas cômicas uma das maiores da ficção, provavelmente. Então o que acontece? De repente quem está em volta acha que eles são excêntricos até porque são ricos, né? A gente tem o tropeço exatamente igual, todas as versões. Temos aí o tio Chico, mais querido da maioria dos fãs da família Addams. O desenho é um completo piromaníaco, adora explodir as coisas. Temos a Mortícia, outra das favoritas, mais gótica do que nunca. E uma coisa interessantíssima é a importância que o Feioso e a Wandinha ganharam, já que na série eles quase não apareciam.
E é óbvio que o grande Gomes Adams está de volta com seu amor louco pela Mortícia e a sua loucura maior ainda quando ela começa a falar em francês, né, pessoal? Excelente desenho, merecidamente em primeiro lugar, uma grande adaptação exibida à exaustão pelo SBT durante os anos 90. E empatado com a família Adams, esse com certeza não poderia estar de fora, minha gente. Eu estou falando dos Caça-Fantasmas. O que eu vou dizer é o seguinte: os Caça-Fantasmas, das melhores séries dos anos 80 no cinema, excelentes efeitos especiais dentro do que era permitido pela tecnologia da época, e recebeu aí uma adaptação que era uma sequência perfeita dos dois primeiros filmes, pessoal. No Brasil a dublagem foi mantida, como eu disse, eu adoro quando a dublagem é mantida. Uma coisa que foi muito legal no desenho dos Caça-Fantasmas foi a introdução, né, do mascote, que já estava pronto. O mascote era o Geleia, que aparece no filme rapidamente, tanto no 1 quanto no 2, inclusive sendo capturado, mostrando sendo capturado no 1, aparentemente na série. Ele é libertado e passa a ser aí o amuleto de sorte que mais dá azar do que qualquer outra coisa para os personagens principais. Assim como a gente falou agora há pouco do Beetlejuice, né? A animação ela dá uma gama maior de possibilidades. Então a gente vê fantasma, explosão de todo tipo. Tem um pouco mais de ação na animação dos Caça-Fantasmas. É uma adaptação muito perfeita. A gente vê que as personalidades do elenco principal sequer é tocada. Sem contar a fidelidade do traço, né? São caricaturas perfeitas dos atores. Do Dan Aykroyd, Bill Murray, estão muito perfeitos. Uma pena que alguns personagens que poderiam ser mantidos não aparecem durante toda a animação. Mas os filmes são mencionados em alguns episódios. Isso é que é legal na série. Galera, agora fazendo uma pequena menção honrosa a dois desenhos, pessoal. Vamos falar um pouco primeiro do Godzilla. Ele é uma espécie de sequência do filme americano que lançaram em 1996. Antes que alguém me bata na rua, o que eu quero deixar claro é que esse Godzilla aqui, ele é uma boa adaptação de um filme ruim, minha gente, entendeu? Estou falando da qualidade da adaptação, a qualidade da animação é muito boa. O filme em si não era nenhuma maravilha, óbvio, então o desenho acaba não sendo também, mas em termos de adaptação é um desenho interessante, né? É uma curiosidade aí para se ter, né? E outra menção honrosa é um desenho chamado Os Fantasmas. No Brasil, teve uma série dos anos 70 chamada Trio Calafrio. Nos Estados Unidos estreou com o título de The Ghostbusters. É isso aí, galera. Assim como um filme de grande sucesso dos anos 80. O que acontece é o seguinte: quando o desenho dos Caça-Fantasmas foi lançado, no mesmo ano foi lançado o The Ghostbusters, baseado na série dos anos 70. O que acontece então? Houve um problema entre a Filmation e a DIC. Eles acabaram entrando num acordo, os Caça-Fantasmas foram lançados com o título de The Real Ghostbusters e acabou a briga. Mas antes que alguém diga qualquer coisa, é preciso que se entenda o seguinte: o desenho baseado no filme clássico, ele de forma alguma foi plagiado. Muito pelo contrário, o desenho Os Fantasmas, que saiu no SBT com o título de Os Fantasmas, foi baseado numa série de pelo menos 10 anos ou mais antiga do que o filme do Bill Murray e do Dan Aykroyd, beleza, pessoal? É só uma curiosidade, o desenho também não era lá essas coisas, ele era da Filmation, mesma produtora do He-Man, da She-Ra, tudo, como eu disse, não era lá essas coisas, mas acho que merece essa menção honrosa porque ele, apesar de não ser um desenho tão bom, ele foi injustiçado. Disseram que ele plagiou os Caça-Fantasmas e não foi nada disso, entendeu? Galera, gostaram do vídeo? Manda um joinha para ajudar o canal. Mandem mais sugestões de top 10. Se vocês lembrarem de mais alguma boa adaptação de desenho, de filme ou de série para desenho animado, manda pra gente que a gente faz uma mençãozinha aqui. Forte abraço!